Irresponsável, insana e desastrosa. Esses termos usados pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Essas críticas têm fundamento na sua avaliação, Alessandra? Então, Jesus, não tem o mínimo fundamento técnico, na verdade, para esse tipo de declaração, inclusive argumentos tecnicamente errados, né, utilizados como não existe inflação de demanda. Na verdade, é completamente o contrário, né? O que nós estamos vendo é uma inflação de demanda, porque a economia está crescendo muito mais do que pode, né? Uma economia crescendo acima de 3% é uma economia que cresce acima do seu potencial, e ao crescer acima do seu potencial, ela gera desequilíbrios como inflação, por exemplo. O que nós estamos vendo, né, nas últimas divulgações de inflação é que a inflação está sim mais pressionada, a gente tem tido uma aceleração da inflação, inclusive em itens que são muito sensíveis ao ciclo econômico, né? E a grande pergunta é por que a economia está crescendo mais do que pode, né? E aí gerando esses desequilíbrios. Porque a gente tem uma política fiscal muito ativa, muito ativa. Esse aumento, né, importante de gastos públicos que a gente observa desde 2023, num ritmo, né, como eu falei, bastante importante. Obviamente que ele incentiva consumo, incentiva investimento. Então, isso é demanda na veia, o que a gente está vendo, né? E aí os efeitos colaterais estão aparecendo. Então, o que resta ao Banco Central? Contrapor esse movimento para garantir uma inflação mais baixa. Porque a gente sabe que a inflação dói para todo mundo, inclusive, né, para as classes sociais de mais baixa renda que sofrem ainda mais com uma inflação alta e descontrolada. Então, acho que a posição do Banco Central está tecnicamente correta. Carolina, Lula criticou lá atrás, hoje a Gleisi Hoffmann tem exercido esse papel e dizendo o seguinte: Campos Neto já vai tarde. Quando ela fala isso, ela deposita ali uma expectativa em relação à atuação de Gabriel Galípolo. Vamos lá, do ponto de vista das relações governamentais, como vai ser essa relação governo-Banco Central em 2025 e PT, que é o partido do presidente da República, e Banco Central em 2025? Jesus, a gente que acompanha a política, a gente sabe que existe o jogo político mesmo, né? E as peças, elas estão ali estrategicamente colocadas e falando estrategicamente aquilo que vai servir de pesos e contrapesos. Ontem, o Senado Federal aprovou a indicação dos 3 diretores que estavam faltando para o Banco Central. Foi uma aprovação tranquila também, sem grandes sobressaltos. Então, o que a gente pode esperar é que esse cenário se permaneça, né? O governo diminuindo um pouco o tom para também não atiçar o mercado financeiro, mas com peças ligadas ao governo, mas não vestindo a camisa exatamente do governo, fazendo essas manifestações. De fato, o mercado entrega algo distante do que a política é capaz de prover para ele. Então, a gente está acompanhando executivo e legislativo ainda no imbróglio das emendas parlamentares, com a expectativa do ministro Flávio Dino diminuir as regras e as exigências para o pagamento. Estamos acompanhando o legislativo junto com o governo, conseguindo avançar na regulamentação da reforma tributária, com a expectativa da Câmara também avançar no pacote de ajuste. Então, nada mais é do que o tabuleiro mesmo do xadrez. Importante ter um Banco Central aí independente, autônomo, como a Alessandra trouxe, trazendo um pouco mais de serenidade e previsibilidade para o mercado, mas compreender também que os atores políticos, né, vivem exatamente da fala, né, de fazer as suas manifestações, e isso faz parte do jogo político de uma forma geral. Carolina, a proibição do uso de celulares em escolas do Brasil avançou na CCJ da Câmara, não passa pelo plenário, vai direto para o Senado. Lá no Senado é possível prever se avança também, se não avança, se vai ter uma discussão mais aprofundada? Qual a sua avaliação, seu prognóstico?
Jesus, a gente acredita que avança sim. Neste momento, agora, após a aprovação da Comissão de Justiça, tem um período que fica aberto para a apresentação de recurso que pode levar a matéria ao plenário da Câmara ainda. Então, a gente está acompanhando o decorrer, o transcurso desse prazo recursal. A nossa expectativa é que, de fato, não haja esse recurso e o projeto possa ir para o Senado Federal. A discussão na Comissão foi uma discussão que se prolongou bastante. A comissão hoje ela tem uma composição bastante de direita, extrema-direita, então tiveram ali algumas discussões mais acirradas, no entanto o resultado foi tranquilo, né? Como você colocou aí, 14 votos contrários contra 45 votos favoráveis. Então, a expectativa é que esse cenário se repita no Senado. A gente tem modelos no Rio, em São Paulo. Então, é algo que o Brasil já tem discutido. O projeto é de 2015, então ele já tem uma certa maturidade na sua discussão. Tiveram algumas alterações importantes na Comissão de Justiça em relação ao texto que havia sido aprovado na Comissão de Educação. Vou citar aqui o mais importante, foi a exceção, né, ou seja, a possibilidade do uso do celular nos casos de estado de perigo, força maior, também para garantir direitos fundamentais e acessibilidade, e também para fins pedagógicos de uma forma geral, porque o projeto ele não fala só de celulares, né? Fala de todos os aparelhos eletrônicos, então tablets, computadores, e a gente sabe que isso é uma realidade hoje. Então, como o projeto é de 2015, na nossa visão, a CCJ fez esse ajuste acertadamente. Porém, o ajuste que foi mais polêmico foi a retirada da proibição do porte desses aparelhos para a educação infantil até 5 anos. O que significa isso? Então, as crianças até 5 anos, elas vão poder pedido, no sentido de que os pais possam ter acesso, né, aos filhos na escola. Então, foi um ajuste aí para o projeto passou com folga, aguardamos o prazo de recurso e a expectativa também é de que seja aprovado no Senado. Alessandra, sua avaliação. Jesus, eu acho que como a Carol bem colocou, já é um projeto que vem sendo discutido há muito tempo, né? E hoje, inclusive, a gente tem mais evidências, né? Vários estudos, inclusive, mostrando os efeitos adversos, né? Da exposição muito grande, especialmente das crianças, a celulares, tablets, de forma geral. E é impressionante também os números, né? Quando a gente no Brasil de tempo de exposição das pessoas de forma geral, mas também das crianças. E isso gerando sequelas importantes, né? Do ponto de vista de aprendizagem, do ponto de vista de desenvolvimento, inclusive emocional, social. Então, acho que a evolução nessa direção, a gente conseguir encaminhar esse tipo de projeto, eu vejo de maneira muito positiva, como inclusive já é a realidade em vários países, né, desse tipo de limitação e proibição de usos nas escolas. Então, acho que é uma notícia aí bastante positiva o avanço.